Glória a Deus, vamos orar. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua presença nas nossas vidas. Confessamos diante de ti as nossas limitações. Somos pequenos, falhos, Pai, mas nós dependemos do Senhor grande e poderoso, Pai. Todo poder pertence ao Senhor, está tudo nas tuas mãos. O Senhor chama as estrelas pelo seu próprio nome. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer pelos visitantes dessa noite, por eu poder estar aqui hoje visitando, Senhor, essa igreja de pessoas que a gente ama tanto, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade, Senhor. Abençoa a palavra, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, querido, obrigado, tá? Amém. O missionário Rafael não vai poder estar conosco na chácara, que ele tinha outro compromisso, mas no litoral, o mês que vem, está garantido, né? Em julho, amém? Vamos continuar com o tema Guerreiros Invencíveis. Nós vamos abrir em Josué capítulo 22, versículo 5. Hoje a parte 11, eu quero trazer uma palavra breve para nós orarmos bastante, irmãos, e vamos sair daqui fortalecidos, em nome de Jesus. Você crê que Deus vai operar na sua vida? E quando você ouve essa palavra, espere que Ele te cure, que Ele fortaleça. Como diz, nós viemos aqui pelas bênçãos, nós viemos aqui para ter comunhão com Deus. Mas quando buscamos comunhão com Deus, algo acontece sempre, em nome de Jesus. Josué capítulo 22, versículo 5. 22, 5, tá? Capítulo 22, versículo 5, querido. Volta 24 para trás, né? 22, 5. Isso. Então somente tende cuidado em guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis ao Senhor. Amém, irmãos? Que mandamento maravilhoso. Quem acha lindo esse mandamento? Olha, pela graça, amém? Que ameis ao Senhor vosso Deus, e andeis em todos os seus caminhos, e guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a Ele, o sirvais de todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Amém? Sente, por favor, amados. Está bem claro o tema Guerreiros Invencíveis, que para Josué o chamado era conquistar a terra prometida, destruir os gigantes, era fazer ali com que as tribos de Israel se estabelecessem até a vinda do Messias, que viria da tribo de Judá. Então está muito claro, o chamado de Deus para Israel era este. Mas para nós precisamos ter esse mesmo propósito e dedicação que Josué teve. Vamos ver qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Romanos 8, 29. Ontem um jovenzinho perguntou: pastor, o que eu faço para ser mais parecido com Jesus? Então esse é o propósito do Senhor para a nossa vida, né? Para Josué era conquistar a terra, para nós é dar a terra do nosso coração, para que Ele vá tomando cada vez mais o nosso coração e possa reinar em nós e fluir através de nós. E conforme eu vou me entregando ao Senhor, eu vou ficando parecido com Ele. E somente o desempenho de Jesus Cristo vence Satanás. Nas armas humanas, o desempenho humano que nós temos é a religião humana. O melhor de nós mesmos é trapo de imundícia. Precisamos nos revestir de Cristo, a ponto de pensar como Ele pensa, sentir como Ele sente, falar como Ele fala. Aí sim, nada menos do que Jesus, que Cristo em nós, e operando através de nós, vence o diabo. A religião não assusta o inimigo, por isso ele não teme a religião. Mas quando a vida de Deus começa a ganhar espaço em nós, irmãos, e a carne começa a dar lugar, sair, e o Espírito tomar aquele lugar, e aí o Espírito Santo, irmãos, nos inspira, aí nós vencemos, começamos a reinar em vida, como diz Romanos 5,17. Aqui em Romanos 8,29 diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus era o unigênito, você sabe, o único de uma raça santa. Em João 3,16, que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, único de uma raça superior, pura. De Adão já veio o homem caído, como diz o Salmo 51, em pecado me concebeu minha mãe. Então de Adão já veio um homem totalmente vencido pelo pecado. Mas a semente de Jesus não veio da semente de Adão, veio pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria.
Então é uma raça celestial diferente, irmãos. Tomou um corpo de carne, mas sem pecado. Então ele era o único de uma raça. Mas agora ele diz primogênito. O que é primogênito? O primeiro de muitos outros. Jesus era o único, mas agora ele é o primeiro de muitos. Quando ele ressuscitou, o Espírito Santo foi derramado, e agora ele quer trabalhar na minha vida e na sua vida. Como é que eu e você podemos resgatar aquilo que Adão e Eva perderam, que é a imagem, semelhança e domínio? Quando Deus criou o homem, lá em Gênesis 1, 27, 28, ele diz: façamos o homem nossa imagem e semelhança, tem ele domínio. Como que nós resgatamos o domínio? Veja em 2 Coríntios capítulo 3, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16 ou 18. Vamos falar sobre isso de forma breve para orarmos. Como é que resgatamos? Que nós não venhamos no anticaminho, mas no caminho verdadeiro, que é o caminho da fé, a dependência da graça. Aqui em 2 Coríntios capítulo 3, está com a tua Bíblia aí, versículo 16. Mas quando um se converte ao Senhor, então o véu se tirará. Há um véu, irmãos, o véu da carne, que não deixa nós vermos a glória de Deus. A terra está cheia da glória de Deus. Mas desde a queda o homem vê problema, dificuldade, defeito nos outros, fraqueza em si. Ele se sente separado de Deus, ele se sente limitado, endividado, doente, em dificuldade, em problemas. Esse véu da carne, quando Jesus rompeu o véu do seu corpo, o véu também foi rasgado, e agora podemos ter acesso a Deus, mas no Espírito. O homem durante muito tempo ele andou na carne, por isso ele não sabe o que é andar no Espírito. Andar no Espírito começa com arrepender-se e converter. Arrepender, porque Adão virou as costas para Deus, se voltou para o pecado. E se converter agora é fazer o caminho de volta, se voltar para Deus e agora se achegar a Ele cada vez mais. Aqui está a solução. Quando Adão foi soberbo, virou as costas para Deus, se afastou do paraíso, virou o deserto. Mas agora como que haverá volta, irmão? Se humilhando, se arrependendo e se convertendo, nós vamos ter de volta isso aí. Olha aí, é o caminho contrário. Aqui diz que quando alguém se volta ao Senhor, não é se volta aquilo que Deus pode dar, não é se voltar a cargos, títulos, não é buscar a Deus pelo que Ele dá ou pelo que Ele faz, é buscar a Deus pelo que Ele é. Quando o homem começa a se voltar para Deus, para se relacionar com Deus, ele vai se sentir indigno, porque ele tem falhas, fraquezas, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E podemos entrar com ousadia no Santíssimo pelo sangue de Jesus. Jesus lidou com a nossa indignidade, com os nossos pecados. Aqui o que nós vemos é que quando alguém se volta ao Senhor, esse véu vai sendo retirado, irmãos. À medida que eu me interesso por Deus e busco a Deus pelo que Ele é. Porque, irmãos, você pode vir na igreja aqui porque você precisa de uma cura, isso é lícito. Você pode estar aqui porque você está se sentindo sozinho, ou passando uma dificuldade financeira, mas releva tudo em segundo plano, amém? Lucas 14, 33 diz que você não achará Deus se você colocar qualquer coisa à frente dele, mas se você colocar tudo em segundo lugar, Deus vai agir naquilo ali para você. Lucas 14, 33. Então, quando alguém se volta para Deus, pelo que Ele é, ele começa a perceber que é amado. Em 1 João 4,18 diz que o amor de Deus sendo revelado vai tirar de nós todo o medo. Adão, quando pecou, ele teve medo, e o homem é escravo do medo, mas quando ele começa a olhar para o Senhor e se voltar para o Senhor, o colírio da fé, o Espírito Santo começa a mostrar que Deus é amor, e nós começamos a perceber o amor de Deus vai tirando o medo e vai gerando fé. Quando eu busco a bênção pensando no problema, eu busco a bênção pensando na luta, eu não consigo ver a Deus. Mas quando eu busco a face de Deus e Ele se revela a mim, eu descubro quem eu sou nele e quem Ele é em mim, que eu sou mais que vencedor. Aí com essa fé, eu domino os problemas. Quando eu busco a Deus pelo que Ele é, eu descubro que nele eu sou invencível, que nele eu sou próspero, que nele eu sou capaz. Quando eu conheço a Deus, eu descubro a minha identidade, porque a minha identidade está escondida em Cristo. Eu só vou descobrir quem eu sou quando eu ver Cristo, porque como Ele é, nós somos. Enquanto eu não ver a Cristo, eu vou ver eu doente, endividado, vou ver eu limitado, escravo do pecado. Mas quando eu conhecer a Cristo, eu descobrirei que nele tudo eu posso, porque Ele me fortalece, amém? Então, quando o homem se volta para Deus, todo o inferno se assusta.
e vai conspirar para que você não continue, porque é perigosíssimo alguém que tem olhos que veem e ouvidos que ouvem. Precisamos de homens que têm visto a Deus e ouvido o seu Espírito. O inimigo sabe que você pode vir na igreja por N motivos, porque é escala, porque você precisa de uma bênção, porque tem um amigo lá, mas o que faz o clique, eu vou lá para me entregar a Deus, me arrepender e buscar no nível mais profundo do que semana passada. Essa é a posição. Não basta estar na igreja, precisa estar no Espírito, na posição correta. É por isso que tanta gente vai para a igreja e não recebe nada de Deus e nem a fé, porque vendo a Deus eu tenho fé, tendo fé eu tenho domínio dos problemas. Portanto, o medo do diabo é que você venha para a igreja: Senhor, eu quero te conhecer, eu quero me entregar, eu quero ser uma pessoa que se apega no Senhor, que ama o Senhor, tá? Então, quando você orar isso, essa é uma oração perigosa para o inferno, irmão. Se você orar isso, Deus vai, através disso, se revelar a você. Porque se você não conhece a Deus, ainda que Deus te cure, você não conhece a Deus, continua preocupado. Se Deus te prospera, você continua preocupado. Mas se Deus revelar a você, a preocupação vai sair mesmo no meio da luta. Então o que o homem mais precisa é conhecer e prosseguir conhecer o Senhor. Muitas igrejas fazem um grande serviço colocando uma placa: grande campanha de prosperidade. Isso é uma loucura, irmãos. A igreja apóstata. A igreja não deve ser culto de família, família, adorar a família, culto das crianças, culto disso, né? Culto ao Senhor, somente ao Senhor adorará, só Ele dará culto. Então o culto aqui não é para nós, é para Ele. Nós nos entregarmos a Ele e nos comprometermos com a palavra dEle, amém? E quando fazemos isso, chegamos na posição. Sabe quando Adão saiu da posição, ele perdeu tudo? Então o medo de Satanás é que você volte para a posição. Eu quero me comprometer com Deus e com a sua palavra. Clique, está na posição para receber revelação. Esse é o medo do inimigo, posição. A revelação está onde o homem deve estar, na posição, debaixo do sangue e dependendo do Espírito Santo, amém? Aí nós vemos, amados, que você pode ler a Bíblia para adquirir conhecimento teológico para pregar. Você pode ler a Bíblia para ter fé, para receber bênção. Ou você pode ler a Bíblia dizendo: Senhor, se revela a mim e revela quem eu sou em Cristo. Aqui está a chave, porque isto é a posição. Quando eu busco a Deus pelo que Ele é, e eu me entrego a Ele para me comprometer com Ele. Porque hoje vemos um povo descomprometido com Deus, que só vem à igreja para buscar: me abençoa minha vidinha para me continuar morno. Não, o Senhor quer um povo comprometido com Ele, amém, irmãos? Isso pode parecer absurdo, mas dá resultado. Quando o homem se entrega a Deus, Deus começa a revelar essa pessoa. E quando Deus se revela a você, a fé brota. Porque fé é confiança. Ninguém pode confiar em quem não conhece, quem não vê. O Deus desconhecido. Não basta as promessas e não basta o poder de Deus, nem mesmo o povo de Deus. Você precisa ver o próprio Deus. Pessoas que mudaram na história foram pessoas que tiveram um encontro com Deus. Essa Bíblia é um livro de encontros. Noé teve encontro com Deus, Enoque teve encontro com Deus, Moisés teve encontro com Deus, Davi teve encontro com Deus, Paulo teve encontro com Deus. Nós precisamos, através da leitura, do jejum, da Bíblia, dos cultos, do louvor, achar a Deus de uma maneira mais profunda. Como é que eu vou me tornar mais parecido com o Senhor? Vendo Ele eu descubro tal pai, tal filho, tal pai, tal filha. Você não vai descobrir a sua identidade nos efeitos da queda. Você não vai descobrir a sua identidade segundo o seu desempenho atual. Você não vai descobrir a sua identidade segundo a sua conta bancária. Muitos vão dizer: você é um pobretão, você é feio, você não tem PhD, você não é inteligente, mas em Cristo você descobre que você é próspero, saudável e cheio do Espírito Santo. Somente em Cristo você descobrirá a sua verdadeira identidade. Portanto, conhecer a Cristo é conhecer quem você é nele. Está escondido em Cristo todos os tesouros e sabedoria, revelação e riquezas. Tudo que Deus tem está na presença dele, que é Espírito. Aqui em 2 Coríntios 3,16 diz: quando alguém se volta ao Senhor de todo o coração, então o véu se tira. Quantas pessoas estão na igreja?
são pastores, são presbíteros, são um monte de coisa, irmão, mas nunca viram a Deus. Falam do que ouviram num seminário teológico, falam do que o outro ouviu, aí repete igualzinho, e fala a cartilha, parece um papagaio gospel, mensagem copiada da internet. Mas quando você tem uma comunhão com Deus, Deus fala com você pessoalmente. Isso que Deus quer. Ele quer ter um relacionamento pessoal com você. Muita gente, irmãos, não conhece a Deus porque as igrejas não treinam as pessoas a isso. Não treinam as pessoas a perceberem a Deus, mas apenas irem à igreja para buscar de Deus, bênção de Deus, coisa de Deus. Não é, irmãos? Qual foi o último culto em que você foi treinado e incentivado a buscar? Perceba a Deus, se tranque no seu quarto e diga: Senhor, se revela a mim. Senhor, abre os meus olhos. Senhor, eu preciso te conhecer. Mais do que a solução do meu problema, eu preciso ter uma comunhão, eu preciso ouvir a tua voz. Entende? Isso não é ensinado. Por quê? Porque o capeta está na mente desses pastores. Porque só uma pessoa cheia do Espírito Santo vai te ensinar isso aqui, porque isso aqui é altamente perigoso às trevas. E todos aqueles que o diabo tiver, ele te dará religião, para que você vá para o inferno. Porque a religião é o ópio do povo. Somente um homem ou mulher cheio do Espírito Santo dirá para você: o que você precisa é de uma comunhão mais profunda com o Senhor. O Senhor nos salvou para quê? Para aprofundarmos o relacionamento. O maior propósito de Cristo não é o evangelismo. Efésios 4, do 11 ao 13, diz que Deus deu um para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e professores da Bíblia, para aperfeiçoar os salvos. O propósito da igreja, em primeiro lugar, não é ganhar os perdidos, é edificar-se em amor, porque uma igreja cheia do Espírito Santo ganha almas. Deus não te salvou para você correr atrás das almas. Não adianta ganhar o mundo inteiro e não ter a tua alma salva. Deus quer que você seja a primeira coisa. Ele falou: olha, o mundo está se perdendo, tem um monte de gente doente, Kátia, tem um monte de gente para ser evangelizado. Ele falou: mas não saia da cidade até que você seja cheia do Espírito Santo. O primeiro mandamento é: seja cheio do Espírito Santo. Desse depende de todos os outros, porque se você não estiver cheio do Espírito Santo, tudo que você fizer, pregar, louvar, evangelizar na carne, é trapo de imundícia, passa pelo fogo. Então o primeiro mandamento é: seja cheio do Espírito Santo. E como é que eu vou ser cheio do Espírito Santo? Estou falando aqui: buscá-lo pelo que ele é, se derramar diante dele. Senhor, hoje eu quero te perceber mais do que ontem. Senhor, hoje eu quero uma comunhão mais profunda contigo. Senhor, hoje eu quero que através da minha vida flua 7 vezes mais unção para curar enfermos e libertar cativos. Quando nós estamos envolvidos com a agenda de Deus, irmão, a revelação vem. Porque a revelação é os tementes, não é os sábios inteligentes. Versículo 17. Que tal nós falarmos de João 3 e 6 ao 18 lá na chácara, irmão? O sistema é tão longo que nós poderíamos dissecar isso aqui por horas e horas. Aqui tem muito alimento, sabe, muita água que sai dessa rocha aqui, muita revelação. Estou dando uma pincelada rápida para nós orarmos, mas um direcionamento profético. A nossa carne muitas vezes é tão ansiosa como Marta, com tanta coisa, mas uma só é necessária. Você não foi feito para ficar preocupado, mas para adorar a Deus e conhecê-lo. Isaías 43, 21. Esse povo que eu criei para me adorar. Amém? Vamos lá, 2 Coríntios 3, 17. Ora, o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito, ali a liberdade. Irmão, o homem não consegue ver a Deus, e ele não consegue ouvir a Deus e nem sentir a Deus. Só o Espírito revela a Deus aos humildes. Os soberbos procuram a Deus e acham informação teológica. Salmo 41, 12, Rafael, diz assim: o Senhor me colocará na sua presença, o Senhor me fará justo e me colocará na sua presença. Irmão, eu não posso subir até o santo dos santos pela minha religiosidade, esforço e culpa. Mas se eu depender da graça, o Senhor abrirá as escrituras para mim, e o Senhor revelará para mim o Senhor. Porque quem é que revela o Espírito? Quem é que revela Jesus? Quem é que revela a palavra? O Espírito Santo.
Ali está dizendo que aonde está o Espírito, a liberdade. Ah, pastor, eu não consigo largar esse vício. Ah, pastor, eu não consigo orar. Ah, pastor, eu sou tímido, não consigo evangelizar. Ah, pastor, eu não consigo levar aquele meu familiar. Aonde está o Espírito, a liberdade. Para a carne, irmãos, o evangelho não é difícil, sabe? Para a carne é impossível, mas para o Espírito é fácil. Tudo o que você fizer na sua condição humana é impossível. Perceber a Deus, servir a Deus, andar no Espírito, ser cheio do Espírito, isso ao homem é impossível. Isso pelo esforço, pela culpa, pela religião, pela tentativa é impossível. Mas quando nós dependemos do Senhor, Ele produz em nós o querer efetuar. Portanto, irmãos, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, tementes. Aonde está o Espírito, ali está a liberdade. Quando alguém disser assim, ai pastor, essa mensagem é pesada, ele está tentando na carne produzir aquilo ali. Ele ouviu e está, tá bom pastor, então eu vou tentar, vou fazer. É isso que eu vou fazer então? Então tá bom, tá. Ele está na carne. Porque nós sabemos, como eu falei outro dia lá com o Paulo, eu falei, Paulo Badotti, você sabe qual é o contrário de desobediência? Se você for numa aula de português, você sabe que o contrário de desobediência é obediência, não é verdade? Mas na Bíblia não é. O contrário de desobediência não é obediência. Porque obediência também é desobediência na carne. Se eu ler e dizer assim, é isso que eu vou fazer? Então tá bom, então eu vou fazer. Contrário de desobediência não é obediência. O contrário de desobediência é arrependimento. E aos pés do Senhor dizer, Senhor, muda o meu coração, sem ti eu não consigo. O contrário de desobediência não é se esforçar para obedecer. O contrário de desobediência é se humilhar e pedir, Senhor, me ajuda, porque sem ti nada eu posso fazer. Humilhação e arrependimento é o contrário de desobediência. Aonde está o Espírito? A liberdade. Irmão, quando você chega no nível 7, ali curar enfermos é uma coisa comum, simples. Sinais, prodígios, fé, revelação. Quando você chega na posição que o Espírito pode te levar. E você chega no nível 8, no nível 10, é infinito, irmão, o que Deus tem para nós. Há níveis de glória e de revelação, porque a graça é para nos levar para a dimensão da glória. A graça, irmãos, tem um propósito: abrir os nossos olhos para vermos a Deus e nos relacionarmos com Ele, e levarmos a glória de Deus onde nós formos, dentro e fora da igreja, no mercado, na rua. As pessoas serão impactadas pela glória de Deus, e elas vão cair de joelhos dizendo, eu quero esse Jesus. Você nem falou nada ainda, irmão. Aleluia. Mas a glória de Deus fica tão grande na tua vida, que ela toma uma quadra inteira. As pessoas chegam perto de você, elas percebem a glória de Deus. Quanto mais glória na sua vida, mais eficácia, fruto, milagres, prodígios, maravilhas. Quem crê, irmão, que a glória do Senhor vai ser maior na segunda casa do que na primeira? A glória do Senhor é a revelação do seu amor. Quando você percebe a glória de Deus, irmão, você não consegue ficar preocupado, nem ansioso, nem com medo. Porque quando você vê a glória do Senhor, tudo que você consegue ter é fé e ousadia, certeza e compaixão pelas pessoas. Vamos para o versículo 18 para nós orarmos. Esse texto é tão maravilhoso. Mas nós não temos tempo, senão vamos ficar aqui até meia-noite. Amanhã tem que ir escola cedo, tem trabalho, né? Mas todos nós, com o rosto descoberto. Como é que eu posso ter meu rosto descoberto, irmão? O rosto do homem está coberto pelo pecado. Mas quem é que tira o pecado do mundo? Eis aí o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Você quer ver Deus com o rosto descoberto? Se jogue debaixo dos esconderijos do Altíssimo, do sangue de Jesus, e os seus olhos serão abertos. Porque debaixo do sangue de Jesus você vê Deus. Jesus morreu e derramou seu sangue para você ver e ouvir a Deus. O sangue de Jesus abre os teus olhos e ouvidos espirituais e te dá um novo coração. Com o rosto descoberto. Porque o homem chega na presença de Deus, se sente culpado, indigno, fraco, falho. Mas o sangue de Jesus tira toda a culpa, toda a indignidade. E você vê suas vestes estão brancas e você te transbordando. Mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como espelho. Sabe como é que você é transformado? Conforme você contempla Jesus, você se torna. É sem esforço, sem suor. O que você ver em Jesus aparecerá no seu desempenho. Se você ver Jesus como médico, você cura enfermos. Se você ver Jesus como Jeová Jiré, você prospera em tudo que você quiser no deserto. Você se torna o que você vê. O que você vê se torna o teu desempenho. Elias falou para Eliseu, se você ver, você recebe. Aquele que na cruz viu um bandido, não recebeu nada. Mas aquele que falou, esse é um rei, recebeu um reino. O que você ver de Jesus se torna o teu desempenho.
Conforme você contempla, você busca Jesus na Bíblia, você busca Jesus no culto, e conforme você contempla Jesus, você se torna no seu desempenho. Aquilo que você vê em Jesus, você vê a mansidão de Cristo, você fica mais manso. Você vê a pureza de Cristo, você começa a ver seu sexo fora do casamento. Você vê Jesus como alguém cheio de amor, você começa a perdoar os seus inimigos e amar e interceder. Você se torna conforme você vê. Como é que somos transformados? Vendo e refletindo. Você só pode refletir o que você vê. A lua só consegue refletir o que ela vê quando a lua está cheia, quando a terra não atrapalha, né, irmãos? Quando a luz do sol bate na lua, então ela fica cheia. Mas quando a terra vai e se interpõe, ela vai minguando, irmão. Aí vai ficando aquela sombra na lua, não é? Quando a terra, o mundanismo, a carnalidade. O livro de Isaías 59, que o pecado faz com que Deus não possa nos ouvir. O que diz a Bíblia, em Oséias capítulo 7, versículo 8 e 9, o teu pecado te enfraquece, tira a tua força. Separação é força, irmão. Quando eu misturo com o mundanismo, não dá nada que tem nada a ver. Eu misturo com o mundanismo, eu não tenho fé, eu não tenho visão, eu não vejo Deus. O preço que eu pago pelo mundanismo, 1 João 2,15, Tiago 4,4, eu não verei a Deus. Deus não se revela aos mundanos, carnais e mornos. Deus se revela, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de... Eis que os olhos do Senhor passam por toda a terra procurando alguém que o busque de todo o coração. 1 Crônicas 28,9. O que diz em João 4,23? Que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Portanto, irmãos, Deus quer se revelar a você. E se Ele se revelar a você, você terá fé. E se você tiver fé, você manda na doença, você manda na depressão, você manda no diabo, você manda na feitiçaria. Porque quem tem fé, tudo é possível que crer. Ali está escrito: conforme você contemplar, você vai refletir. Enquanto você acreditar que a mentira dá certo, você vai viver enganado. Mas no dia que você disser, Jesus é a verdade, eu só vou dizer a verdade, quer eu tenha inimigos, ou me despreze, ou perca dinheiro, ou perca negócio, eu vou falar a verdade, Deus vai começar a assinar embaixo tudo que você fizer. Irmãos, nessa noite o Senhor disse: o nível que você me percebe é o nível da tua fé. É o antídoto contra o medo. O medo não sai com pregação, com promessa, com unção, com óleo. O medo só sai quando eu percebo que Deus me ama. 1 João 4,18. Vamos colocar em pé. Stand up, please. Let us pray together. Vamos orar.